Aleluia. Irmãos, pode se assentar. A gente já fez a leitura da palavra, né? Que vai ser o tema, né, dessa lição hoje, que fala sobre resistindo à tentação no caminho. Essa lição, irmãos, é uma lição muito proveitosa, porque todos nós, todos ser humano na face dessa terra passará por tentação. Porque o texto nos diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Interessante, irmãos, que nesse texto, Mateus, ele coloca em primeiro lugar a vigilância. Se a gente parar para analisar, não seria a oração? Isso é tão importante, irmãos, porque não adianta nada o servo de Deus orar e orar e não vigiar. Paulo, ele fala lá no livro de Efésios, no capítulo 6 e o versículo 10, sobre a armadura de Deus. Fala de todas as armaduras de Deus, para que o servo de Deus ele possa resistir à tentação e às astutas ciladas do inimigo. Mas no final ele fala: em todo tempo a gente tem que estar na vigilância, porque não adianta o ser humano usar toda a armadura, o calçado, o escudo, a espada, o capacete. Você pode ter toda a armadura e se não vigiar, o soldado ele está todo o tempo. A gente vê que a palavra de Deus fala lá quando o povo ficava na vigilância em cima dos muros, os muros que protegiam a cidade, mas em todo tempo, de dia e de noite, ficava um vigiando, para que o inimigo não se pegasse por surpresa. Então, a tentação, irmãos, vem para todos. E esse texto que a gente leu é muito profundo, porque aqui em Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus Cristo. Mesmo sendo Cristo, ele não foi poupado. E é interessante, irmãos, que a tentação ela vem do diabo. A palavra de Deus fala: nenhuma tentação vem de Deus, mas sim do inimigo, e na qual essa tentação ela nos faz a intenção do inimigo é para tirar nós do caminho. Porque lá em Gênesis capítulo 1,
gente vê na palavra de Deus que todo aquilo que Deus ele construía, Deus olhava e no final falava: isso é bom. Glória a Deus, aleluia. E quando Deus construiu todas as coisas, Deus viu que faltava alguma coisa. Porque não adianta ter a terra, os mares, os animais, os peixes, tudo. Mas Deus ele viu que faltava algo para completar a obra. É a mesma coisa você pegar um quadro e fazer um desenho lindo, maravilhoso, uma obra-prima, e você olhar assim e dizer: nossa, está faltando o detalhe final, o detalhe na qual, se eu fazer isso, finaliza. E quando Deus ele olha para a terra, ele fala: peraí, está faltando esse detalhe final. E o detalhe final, Deus ele fala: vou construir o homem. E a palavra de Deus fala que Deus ele pega do pó da terra, faz o barro e constrói o homem. E da costela do homem, Deus ele constrói a mulher. E quando Deus ele finaliza essa obra, que era o homem e a mulher, e a palavra de Deus fala: e tudo era muito bom. Glória a Deus, aleluia. Interessante que quando Deus reconstruiu a terra, os mares, Deus disse: isso é bom. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, tem uma palavra a mais: muito bom. Glória a Deus. E a obra estava perfeita. E tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é bom. E aqui a gente vê que o inimigo ele veio para desconstruir aquilo que Deus fez. Tudo aquilo que era lindo, tudo aquilo que era maravilhoso, o inimigo vem para desfazer. É a mesma coisa eu quando era criança, e às vezes alguém que já passou por isso, ou você está numa terra ou na areia, você constrói aquele castelo, aquela coisa linda, maravilhosa, e sempre vem alguém, aquela criança, aquele arteiro, e vai lá, pisa em cima, desmancha aquilo que você fez. Essa é a intenção do inimigo: destruir a obra de Deus. E a gente vê aqui, irmãos, na palavra de Deus, que o diabo ele usa alguns aspectos para tirar o alvo, porque tanto Jesus ele veio e ele tinha um propósito, ele tinha um alvo, ele tinha um planejamento para ir até o fim. Mas o diabo, ele, através da leitura da palavra, ele tentou fazer para que Jesus ele desistisse do caminho, para que Jesus ele desviasse daquilo, do projeto que Deus o tinha colocado. Interessante, irmãos, porque eu falei de uma palavra, muda alguma coisa, muda uma frase, como eu citei do muito bom. A gente vê também na palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 6,
na tentação de Adão e Eva, a gente vê que uma palavra muda muito. Quando Deus ele criou o jardim do Éden, Deus ele disse e ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente morrereis. Deus ordenou para Adão e Eva para comer de toda a árvore que havia no jardim, e apenas de uma, para que ela não comeresse. E na tentação e a queda, no capítulo 3, do versículo 1, a palavra de Deus fala que o diabo chega diante de Eva e diz assim: e essa disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, o inimigo ele é tão astuto que ele inverteu as coisas. Ele usou essa estratégia para ganhar tempo e para ter um diálogo com Eva. Deus disse a Eva: não comereis apenas de uma, mas de todas. E o inimigo ele disse, o diabo ele disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore? E ela disse: não, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. E disse a palavra de Deus a Eva, o inimigo: não, é tudo errado, você pode comer, certamente se você comer dessa árvore, você será igual a Deus. Olha só como o inimigo ele é astuto. E o inimigo ele usa aspectos para tentar o ser humano, e ele não escolhe idade, ele não escolhe profissão, e ele não escolhe o grau de entendimento, porque a gente vê que existem pessoas que têm muito mais entendimento do que eu, do que alguns irmãos aqui, que caiu nas ciladas do inimigo. Existem pessoas que têm curso teológico, existem pastores que infelizmente caiu na lábia do inimigo. E nessa noite eu gostaria de citar 3 aspectos que o diabo ele usa para com o ser humano, que se encontra lá em 1 João, capítulo 2, e o versículo 16. Primeira carta de João,
capítulo 2 e o versículo 16. Vou começar do versículo 15, irmãos. Não ameis o mundo, nem que o mundo ame. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não está no Pai, mas no mundo. Esses três aspectos que o diabo ele usa, que o diabo ele usou com Adão e que ele usou com Cristo. Os três aspectos é a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida. Primeiro, irmãos, a consciência da carne. Lá em Gênesis, o diabo ele fala para Eva: e ela olha para aquela árvore, para aquela fruta, e diz a palavra do Senhor que estava em Gênesis, que aquela árvore era boa para se comer. A consciência da carne é um aspecto que pega muito o ser humano, aonde Eva acabou presa nisso. Agora vamos para Cristo. Mateus capítulo 4. O diabo ele viu que Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Primeiro aspecto de uma pessoa em jejum é fome. O diabo ele pegou nesse aspecto a consciência da carne, também com Cristo. E a palavra de Deus diz que o diabo ele chega diante de Jesus e fala: diz a esta pedra que se torne pão, se você é o Filho de Deus. E disse Jesus: nem só de pão viverá o homem. Jesus ele usa a palavra de Deus, porque Jesus diz: assim diz a palavra, nem só de pão viverá o homem. Glórias a Deus. O segundo aspecto é a consciência dos olhos. Voltando lá em Gênesis, Eva diz: olha para a fruta, e diz a palavra do Senhor que era agradável aos olhos. Aquilo que a gente vê, aquilo que agrada aos nossos olhos. E muitas vezes isso é um perigo e também faz parte da tentação. Indo para Jesus, o diabo pega
leva Cristo e mostra todos os reinos do mundo. E diz a palavra de Deus que o diabo fala: tudo isso eu te darei. Ele leva no alto e mostra tudo para Jesus. E diz a palavra: tudo isso eu te darei, se me prostrares. A concupiscência dos olhos, o segundo aspecto. E o terceiro aspecto, irmãos, é a soberba da vida. Que aonde Eva, o diabo ele usa e fala para Eva: se você comer, certamente isso vai lhe dar entendimento. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Soberbo, ser igual ao outro ou ser maior que o outro, é a soberba. E diante de Jesus, o diabo ele usa esse mesmo aspecto, dizendo: o diabo ele pega, leva Jesus a um certo ponto e fala: lança-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos lhe dará ordem ao seu respeito. Porque é interessante, irmãos, que o diabo tentou uma, duas vezes e Jesus venceu pela palavra. Glórias a Deus, aleluia. E o diabo ele viu que ele não conseguiu na segunda vez. Então o diabo ele pega um versículo da palavra e fala: bom, está escrito que se você pular daqui, lhe dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Mas Jesus disse: também está escrito. Pela palavra, Jesus vence a palavra. Também está escrito: não tentará ao teu Deus. Glórias a Deus, aleluia. Esses três aspectos, Adão e Eva, cedeu. Aonde veio o pecado, e o pecado, a morte, sobre a humanidade da terra. Mas Cristo, ele resistiu, resultando em justificação e vida. Então, irmãos, assim como Adão, assim como Eva, assim como Cristo, todos nós passaremos pela tentação do inimigo. E a tentação, irmãos, ela vem. E a gente só vence através da palavra. Porque lá em Tiago fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Glórias a Deus, aleluia. Para que a gente venha resistir, é nos aproximarmos de Deus, é nos sermos cheios de Deus. Porque há uma diferença de cheio e de vazio. Se a gente pegar um copo desse vazio, você pode encher de água.
Mas se esse copo estiver cheio, não tem como entrar nada. Porque assim também a palavra de Deus fala em Mateus, em capítulo 12, e o versículo 43. Isso é tão importante para nós, porque diz assim a palavra de Deus: e quando o espírito imundo tem saído do homem, isso é quando a gente aceita Jesus, é quando a gente começa a ser cheio da presença de Deus, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz o Espírito: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha a casa desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e habitam ali. E são os últimos ratos desse homem, piores do que os primeiros. Isso quer dizer, irmãos, a importância de nós sermos cheios da presença de Deus. Por quê? Porque certamente, no momento da nossa vida, se nós dar aquela estacionada, aquela parada e dar aquela esvaziada um pouco, então o inimigo ele pega e vai lá ver: peraí, o fulano não está cheio não, tem um espaço ali que tem uma vaga ali. Peraí, aquela casa ali, eu vi uma placa ali de aluga-se, então eu me interessei, então eu vou naquela casa e vou habitar nessa casa. Por isso, irmãos, que é um perigo. O inimigo ele não brinca. Certa vez, irmãos, quando eu era criança ou na minha adolescência, minha mãe o dizia, que às vezes alguns irmãos podem até saber. E quando a gente andava para o sítio, na estrada de terra, ou também em casa, que muitas vezes a gente morava na última rua da cidade, e depois era mato, era brecha, direto vinha cobra, entrava cobra no quintal, e às vezes até dentro de casa. E minha mãe dizia: você tem que matar essa cobra, porque se não matar ela, certamente ela vai ficar escondida. Pode passar anos e anos, ela vai esperar você voltar, ela vai te pegar. Alguém já ouviu isso? Aqui no interior, antigamente, falava isso. Isso quer dizer que a serpente é como o diabo. Ele é paciente. Ele não tem pressa. Ele fica ali, esperando o momento certo. Um ser que é muito paciente é o inimigo. Ele não tem pressa. Ele espera o momento certo. Aquele momento de muitas vezes a gente querer vacilo para querer pegar o ser humano. Então a gente tem que tomar cuidado para não se desviar do caminho. Porque aqui há um ditado que nos diz assim sobre a tentação: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. A gente não pode impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir
através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que é uma luta constante entre a carne e o espírito. Agora eu digo para os irmãos, por exemplo, eu tenho 2 cachorros, 2 pitbull. E esses pitbull são irmãos gêmeos, não irmãos, um branco e um marrom, na idade de 3 a 4 anos. E esses 2 pitbull, eles começam a entrar num atrito, briga. Agora, qual é que vence? O branco ou o marrom? Se são irmãos, pesam o mesmo peso, idênticos, a única diferença é o branco e o marrom. Qual é que vence? Qual eu alimentar mais? É assim. A palavra de Deus fala que é uma briga constante entre a carne e o espírito. Se eu alimentar mais a carne, eu vou ceder à carne. E se eu alimentar mais o espírito, eu vou ser cheio do espírito e vencer a carne. A qual nós nos alimentarmos mais é o que vai vencer. Por isso que a palavra de Deus fala, é uma luta constante entre a carne e o espírito. E enquanto eu e você estivermos respirando, essa luta vai ser constante. Enquanto eu e você estiver respirando, o inimigo, ele vai nos tentar tirar nós do caminho. Porque a gente vê aquela passagem de Pedro, quando está no barco, quando Pedro ele vê a Cristo, a gente vê que Pedro fala: Senhor, se tu é Cristo, peça que eu vá de encontro com o Senhor. Jesus fala: vem. E Pedro ele desce do barco e começa a andar olhando para Cristo. E a tempestade está ali. E Pedro ouvindo a tempestade e Pedro olhando para Jesus e andando. Mas chega um certo momento que Pedro ele para e dá aquela olhadinha para o lado. Dá aquela olhadinha para os ventos, para a tempestade. E diz a palavra de Deus que ele começa a afundar. Pedro ele tirou o olho do caminho e olhou para o lado. Por isso é assim a nós. Nós não podemos tirar nosso foco, nosso alvo, que é Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Porque o inimigo ele vai vir com ciladas. Vai vir com ciladas, com astutas, para nos tirar nós do foco. E muito importante isso, irmãos, que a gente, assim antigamente, a gente fazia as armadilhas para pegar passarinhos ou animais, e certamente a gente coloca aquilo que o animal ou passarinho gosta mais. Quem é que não fez uma arapuca? Quem é que não fez uma armadilha? O Erivan, quando vai pescar, ele vai escolher um peixe, mas ele vai ter que levar aquela isca que o peixe gosta. Porque senão, se ele levar outra isca que ele não gosta, ele não vai pegar peixe. Eu, quando fazia a armadilha, por exemplo, ia pegar passarinho, então eu levava arroz e preparava ali bem certinho. E
chegava o passarinho, ele olhava assim, entrava lá e eu, pegava. O inimigo, ele vai usar a mesma coisa, irmão. Aquilo que a gente mais gosta. A nossa fraqueza. Ele vai usar aquilo através da tentação. Que é aquilo que nós mais gosta. Para quê? Para tirar do alvo. Mas mesmo assim, se nós estivermos enquadrados com a palavra de Deus e cheio da presença de Deus, certamente nós venceremos através da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então pense nisso, nos três aspectos. Consciência da carne, isso serve para nós, não hoje, mas para lá na frente. A consciência dos olhos, muitas vezes o inimigo ele vai usar isso em nossas vidas. E muitas vezes a soberba da vida. Muitas vezes o inimigo vai usar esses dois aspectos, não vai conseguir. Mas o inimigo ele vai querer te dar algo e a gente vai achar que é de Deus. E muitas vezes aquele presente do inimigo ele nos tira da presença de Deus. Mas se nós estivermos na palavra de Deus, nós vamos saber que aquilo ali não é de Deus. Amém? Amém. Irmãos, poderia estar falando muito mais, mas o tempo já deu. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus.